A Rádio Cairo Internacional do Egito apresenta o Campeonato Africano das Nações, cobertura especial do evento continental. Sejam bem-vindos nesta cobertura especial do Campeonato Africano das Nações. Amantes do futebol no mundo inteiro estão acompanhando desde ontem, sábado 13 de janeiro, e até o próximo dia 11 de fevereiro, uma competição de altíssima competitividade no continente africano. Na edição de hoje sobre este jogo, vamos ouvir João Diogo, jornalista português que trabalha na Rádio e TV de Portugal, RTP. Pois bem-vindo seja, também da minha parte, gostaria de facto de vos dizer que o meu nome é João Diogo, sou jornalista há perto de 50 anos na Rádio de Portugal, é a Radiodifusão Portuguesa e obviamente é sempre um grande prazer eu fazer toda a minha vida profissional numa rádio para o mundo inteiro, onde se fala português. É sem dúvida nenhuma uma das coisas que mais me apreciou ao longo da minha vida, fazer esta profissão. E claro, a história do jornalismo em Portugal também mudou muito nos últimos anos. Há situações que mudaram recentemente também por causa das novas tecnologias que acabaram por mudar o mundo do jornalismo. Mas uma coisa é certa, tudo aquilo que eu fiz ao longo da história, ao longo da minha carreira, foi importante para mim e também para os mídia lusófonos no mundo. Porque a Rádio de Portugal transmite para todo o mundo e houve uma evolução tremenda sobre aquilo que eu fiz até agora e por isso mesmo dá também uma importância à Rádio de Portugal e à RDP para Portugal e o mundo, muito especialmente para o continente africano. Pois bem-vindo seja, também da minha parte, gostaria de facto de vos dizer que o meu nome é João Diogo, sou jornalista há perto de 50 anos na Rádio de Portugal, é a Radiodifusão Portuguesa e obviamente é sempre um grande prazer eu fazer toda a minha vida profissional numa rádio para o mundo inteiro, onde se fala português. É sem dúvida nenhuma uma das coisas que mais me apreciou ao longo da minha vida, fazer esta profissão. E claro, a história do jornalismo em Portugal também mudou muito nos últimos anos. Há situações que mudaram recentemente também por causa das novas tecnologias que acabaram por mudar o mundo do jornalismo. Mas uma coisa é certa, tudo aquilo que eu fiz ao longo da história, ao longo da minha carreira, foi importante para mim e também para os mídia lusófonos no mundo. Porque a Rádio de Portugal transmite para todo o mundo e houve uma evolução tremenda sobre aquilo que eu fiz até agora e por isso mesmo dá também uma importância à Rádio de Portugal e à RDP para Portugal e o mundo, muito especialmente para o continente africano. Há uma situação que nós podemos obviamente testemunhar nos últimos anos, o avanço notável nos mídias, principalmente a nível da questão tecnológica, da questão da falta de novos meios para que os jornalistas possam também trabalhar de outro nível. O que é certo é que há uma grande influência também para a informação que vai chegando às redações, a informação que os jornalistas vão trabalhando. E por isso mesmo, a minha visão, se querem que vos diga, não é muito positiva. Eu não estou a gostar muito da forma como o jornalismo tem sido trabalhado e da forma como o jornalismo tem sido vivido nos últimos tempos. Eu acho que há um grande aproveitamento por parte dos tecnológicos, daqueles que sabem muito de tecnologia, mas sabem menos de jornalismo, e depois são também muitas vezes influenciados por aquilo que acontece na nova tecnologia. O que quer dizer que isso mesmo também traz uma nova forma de seriedade ao jornalismo. E eu, muito sinceramente, acho que o jornalismo, há uns anos atrás, ainda sem esta tecnologia, era mais sério, mais difícil e mais complicado de fazer. Hoje em dia, se utilizássemos estas novas tecnologias de uma forma séria, seria de facto bom e melhor. Mas nós também todos sabemos que a tecnologia tem sido utilizada para quem não trabalha de forma séria ao jornalismo. O nome do nosso Luís de Camões é de facto impressionante em todo o mundo. Não só apenas em Portugal, mas em todo o mundo. Luís de Camões marcou uma história que também define um pouco daquilo que é Portugal. E por isso mesmo também acho, e sobre aquilo que eu disse há pouco,
a questão dos mídias, dos jornalistas, da nova forma como eles sabem daquilo que foi a projeção e o tratamento que foi feito a nível de Luís Vaz de Camões, provavelmente não trará para Portugal nesta altura aquilo que efetivamente é a influência de Camões na língua portuguesa e na história de Portugal. Luís de Camões é um dos nomes que mais influenciaram a nossa cultura. E hoje em dia, aquilo que muitas vezes acontece é que nem sempre os grandes que passaram pela cultura portuguesa, desde os escritores, dos reis, por exemplo, ou daqueles que foram também eles próprios grandes economistas, grandes no mundo e que estiveram em Portugal, ou que foram portugueses e foram trabalhar no estrangeiro, também há muitos imigrantes. O que é certo é que Portugal tem de saber aproveitar mais aquilo que é a história destes grandes nomes. E Luís de Camões é, sem dúvida nenhuma, um dos nomes mais importantes de sempre na história de Portugal e que o mundo pode durar ainda mais, não sei quantos séculos, mas Camões será sempre o nome mais importante da língua portuguesa. Esta questão é muito importante e eu fico muito feliz e muito contente por saber que no Egito, que é um dos países que eu mais adoro no mundo, e em África, e que já visitei várias vezes e que tive a oportunidade de também trabalhar ali com um grande português que lá esteve, a nível do futebol, claro, o Manuel José, que foi treinador do Al-Ahly, foi campeão África, foi campeão muitas vezes aí no Egito, tinham milhões e milhões de adeptos, pois eu sei quão importante é o Egito para nós e para todos aqueles que gostam de português. Mas eu também tenho a certeza absoluta que a rádio, se fosse a RDP África, se tivesse hipótese de ser ouvida no Egito, seria um sucesso extraordinário. Ainda bem que eu tenho esta informação pela vossa parte, dizendo que o país não é lusófono, mas tornou-se uma das línguas mais estudadas no Egito academicamente. Que maravilha! Isso para mim é uma grande surpresa, uma grande novidade. Eu fico muito feliz com isso, porque o português, veja-se bem, é falado e escutado em muitos sítios do mundo. No Brasil, só por aí, são milhões e milhões. Em Angola, em Cabo Verde, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, em Timor, em Macau, enfim, veja-se quantos milhões falam português. E o Egito estar interessado nessa grande língua da humanidade é para mim, de facto, um grande elogio. Eu gostaria muito que o Egito tivesse uma rádio portuguesa e eu gostaria muito de participar nessa função e também dando o meu contributo para que essa rádio tivesse sucesso. Neste momento, eu acho que os mídias têm uma participação importante na divulgação da língua portuguesa. E se nós soubermos que em muitos países do mundo, como eu vou referi, desde o Brasil ao continente africano, toda a língua da lusofonia, de facto fala-se muito português, mas há aqui um pequeno problema que Portugal deveria ter também, essa responsabilidade mais acentuada, que é também ajudarem na formação e no controle e também na forma como se fala e se escreve a língua portuguesa de uma forma bem evidente. Isso é muitos erros. É difícil fazê-lo, principalmente nos países lusófonos de África e do Brasil. Porquê? Porque as palavras foram escritas, faladas e sintonizadas há muito tempo e, embora tenham o mesmo significado, às vezes são escritas de uma outra forma, consoante o país. E também em África, por causa de todos os dialetos, de toda a forma também como se vai falando nos bairros, em determinadas zonas de cada país. Mas uma coisa é certa, o português é sem dúvida nenhuma uma língua importantíssima em todo o mundo. Neste momento, eu acho que os mídias têm uma participação importante na divulgação da língua portuguesa. E se nós soubermos que em muitos países do mundo, como eu vou referi, desde o Brasil ao continente africano, toda a língua da lusofonia, de facto fala-se muito português, mas há aqui um pequeno problema que Portugal deveria ter também, essa responsabilidade mais acentuada, que é também ajudarem na formação e no controle e também na forma como se fala e se escreve a língua portuguesa de uma forma bem evidente. Isso é muitos erros. É difícil fazê-lo, principalmente nos países lusófonos de África e do Brasil. Porquê? Porque as palavras foram escritas, faladas e sintonizadas há muito tempo e, embora tenham o mesmo significado,
às vezes são escritas de uma outra forma, consoante o país. E também em África, por causa de todos os dialetos, de toda a forma também como se vai falando nos bairros, em determinadas zonas de cada país. Mas uma coisa é certa, o português é sem dúvida nenhuma uma língua importantíssima em todo o mundo. Gostei muito de ter esta conversa com vocês, adorei ter esta conversa com todos vocês na vossa rádio, uma Rádio Cairo, uma rádio que também se preocupa com a língua portuguesa, uma rádio que se preocupa com a cultura portuguesa. Isso para mim é extremamente importante. E por isso mesmo eu quero dar-vos um fortíssimo abraço, como nós dizemos em Portugal, um fortíssimo abraço com grande amor, com grande fé, que vocês possam ser importantes na Rádio Cairo para todo o mundo, falando português. Porque também é verdade que vocês têm muitos egípcios, por exemplo, a viver em todo o mundo, e que é um país que é fantástico, que é um país que eu adoro, que eu admiro. E agora vos estou a dizer, ainda hoje eu tive a oportunidade de ir fazer uma entrevista com o treinador da seleção do Egito, que é um grande amigo meu, que é o Rui Vitória, e que está exatamente a treinar o Egito, e eu falei com ele sobre essas viagens que eu fazia antigamente ao Cairo e ao Egito, das vezes que eu me lembro de ter passado ali e ter estado de facto num país que é excepcional. Eu adoro o Cairo, eu também já estive em Ismaília no último Campeonato Africano das Nações, acompanhando essa parte do CAN lá em cima no norte do Egito, e também adorei aquela zona do país. E por isso tem aqui um grande fã do Egito. Um fortíssimo abraço para vocês na Rádio Cairo, para a vossa equipa, e que tenham todos a maior felicidade do mundo. Desejamos boa sorte para as seleções participantes e até novo horário e nova cobertura. Fiquem com a gente na sintonia da Rádio Cairo Internacional, serviço em português. Estiveram com vocês nesse programa da produção Mohamed Abd El Kamel. E aqui esse amigo que lhes apresenta, Marcelo Revoredo.